Em Drama Total existem vários personagens. Uns se destacam positivamente e outros se destacam negativamente. E dentre esses personagens, que no total são 84, é difícil decidir qual deles é o melhor ou o protagonista. Mas, na minha opinião, o melhor personagem da história de Drama Total é o nosso querido e amado Punk Duncan. Ele mesmo. Mas, por quê? Ah, meus amigos, o motivo vocês verão após a intro. Aí vão me perguntar por que o Duncan é o melhor personagem de todo o Drama Total. Aí eu falo, por um motivo muito simples. O Duncan é o único personagem que disputou mais de 3 temporadas e esteve na fusão em todas elas. Porque eu poderia falar também do Alejandro, mas o Alejandro disputou 2 temporadas. E se o Alejandro não fosse esmagado pelo mal na 5ª temporada, talvez aí até ele poderia entrar aí como melhor personagem da Drama Total. Até porque ele não é possível que o Alejandro não venceria a Zoe na final. Não é possível, cara. Eu não entro na minha cabeça isso acontecer, mas enfim. O Duncan tem esse dado. E vamos começar, do início, obviamente, na Ilha dos Desafios, onde o Duncan é um dos principais, ou se não, o principal competidor da equipe dos Robalos Assassinos. Ele é peça fundamental em quase todos os desafios que a equipe dos Robalos Assassinos ganha. Como, por exemplo, o desafio da queimada, que se não fosse por ele, eliminação para a equipe dos Robalos. Tudo bem que ele não ganhou o desafio propriamente, quem ganhou foi o Harold. Mas se não fosse pelo Duncan, a história seria totalmente diferente. Aí chegamos à fusão, onde o Duncan continua sendo um participante forte. Duncan continua sendo um participante ativo no jogo, tal, fazendo as alianças, aliança dos homens. Mas aí ele consegue um desafio, se eu não me engano, que é o desafio Triatlo Tribraçal, no episódio 22, onde ele faz dupla com a Alexandra. E aí os dois conseguem a imunidade naquele desafio. Mas enfim, chegou na fusão e o Duncan foi eliminado em 4º lugar. Mas ele não foi eliminado por culpa própria, por exemplo, alguma burrice, ter chegado em último no desafio. Não, ele foi eliminado porque o chefe quis que o chefe quis que ele fosse eliminado. Por causa disso que o Duncan foi eliminado em Ilha dos Desafios. Porque o chefe quis, porque o chefe não ia muito com a cara do Duncan. E a gente vê isso no episódio 13. Ou 12, não, no episódio 12, perdão, episódio 12, dos desafios lá malucos do chefe, em que o Duncan é simplesmente mandado para casa de barcos, que é uma punição grande, acredito eu. Enfim, chegou o episódio 27, o Duncan chega perto e conseguiu $1 milhão, que o Chris propõe, E aí, o Duncan, ele não consegue $1 milhão, mas consegue a sua participação em Luzes Drama Ação, onde ele fica na equipe dos Iluminadores Berrantes da Gwen contra a equipe dos Maquinistas Assassinos do Trent. A Gwen praticamente montou uma panela ali, Ela, Duncan, Heather, Leshana e o Harold. O Harold só pra equilibrar o negócio, porque a equipe dos Iluminadores Berrantes, se você for pegar, uma panela desgraçada. Mas enfim, o Duncan continuou sendo bom, nos desafios. Ele inclusive vence o primeiro desafio de equipes, que é o desafio de atuação. Tudo bem, que o chefe fingiu chorar por causa do DJ, pra equipe do DJ ganhar. Tudo bem que teve esse fato, mas, o Duncan foi melhor, segundo o chefe, mesmo que ele quisesse ajudar o DJ. Mas enfim, o jogo foi rolando, fusão, chega o ponto fraco do Duncan, que é a Courtney,
que faz perder o último desafio em equipes, né? O desafio dos esportes, né? Que ele toma uma surra da Courtney na piscina de bolinha. Aquele episódio dos esportes é bom demais, cara. Vocês têm que ver de novo. Se não me engano, é episódio 16 ou 15. Eu não me lembro. Não lembro do episódio, mas é o 16 ou 15. Mas enfim, ele continua no jogo e tal. Vence alguns dos desafios da fusão, né? E aí chega na final com a Beth. Que sinceramente a Beth não deveria estar na final, mas os roteiristas quiseram que ela fosse a final. Então, por mim, a final seria Duncan ou Harold, ou Duncan ou Lindsay, ou Duncan e qualquer um personagem sem que seja a Beth. Foi ridículo os caras botarem a Beth no final. É porque a Beth foi nas beiradas, né? Ninguém se importava com a Beth mesmo, então ninguém votava na Beth, né? E a Beth foi usada, né? Foi quase usada pela Courtney, quase. Mas enfim, voltando aí pro que importa. Aí, me desculpem aí que eu tô meio gripado, mas enfim. O que importa aí, né, é o desafio final, né, o grande motim de som, que os dois chegam empatados ao estúdio do Consequência, que por votos na final original, pelos votos o Duncan ganha, mas aqui no Brasil é a Beth, mas enfim. Segunda temporada é do Duncan, pronto e acabou. Terceira temporada tem, né, o caça-celebridades e tal, né, os caras vão lá pro meio do nada. Os trouxas que decidiram sair de onde estavam perderam a vaga do Drama Total Turnê Mundial, e o Duncan não foi um deles, olha só. E aí o Duncan chega na Turnê Mundial e o Chris, né, vem com a regra de quem não cantar tá fora. E o Duncan reluta, mas foi forçado a cantar. E aí, mas ele nem desiste por causa disso. Ele desiste por causa que a Courtney e a Gwen estavam enchendo o saco dele. E, né, ele desiste, cai fora. E o Chris passa a procurar ele por todo canto. Caça-celebridade não. Consequência mostra aqueles quadros lá, onde está o Duncan. E aí, no fatídico episódio 13... que na minha opinião, se tivesse 35 minutos, seria o melhor episódio da história de Drama Total, mas não é porque ele é muito corrido. Eu concordo que tem gente que fala que esse episódio é ruim por causa, né, do negócio lá do Duncan e da Gwen, mas na minha opinião é o melhor episódio da temporada, na minha opinião. Não sei da opinião de vocês, mas enfim, vamos que já tá ficando longo já, e aí bora. Aí o Duncan volta no jogo, beija a Gwen e o Tyler, né? O Tyler aí, né, pra retribuir um favor que o Alejandro fez pra ele, abre a boca e fala tudo, meus amigos. E aí o jogo fica quente. O Tyler é eliminado no episódio seguinte. O Duncan, ele quase é eliminado umas 2 vezes nesse período por causa da traição que ele fez. E aí chega na fusão, ele já ganha o primeiro desafio da fusão com a Courtney, né? Que é muito irônico. Os dois estavam brigando, mas mesmo assim os dois conseguiram vencer o desafio. Enfim, né? Nesse meio período das equipes e da fusão, Duncan tentou fazer uma aliança com o Owen, né? Não deu certo, porque tanto o Duncan quanto o Alejandro ficavam bajulando o Owen, e o Owen gostava disso. Mas o Owen era inocente demais e não percebia que ele estava sendo usado pelos dois. Mas enfim. Continuando aí, né? O Duncan continua bem. Tal, ele consegue aí ficar até o episódio da Tanzânia, onde ele é chutado. Dessa vez definitivamente ficando em 5º lugar. E aí vamos para Só Estrelas, a temporada mais zoada da história do Drama Total, que acabou também zoando o Duncan. O Duncan, né, que terminou as temporadas 4º, 3º, primeiro, segundo e 5º. Aí nessa temporada, né, o Duncan terminou, se eu não me engano, em 8º ou 7º.
Se eu não me engano, foi o 8º ou 7º. Sabe por quê? Porque os roteiristas cagaram ele de tal forma que forçaram ele a ser um herói. A gente sabia que o Duncan já tinha um lado bom, mas não precisava mostrar do jeito que foi mostrado. Enfim, né, o helicóptero passando aqui, ó. Vamos continuar. Não precisava mostrar do jeito que foi mostrado, que foi um jeito totalmente imbecil e babaca por parte dos roteiristas, que lascaram o Duncan ao ponto dele achar bom a ideia de explodir o chalé do Chris. E aí ele não foi eliminado, ele foi expulso do programa, e aí ele é mandado pra penitenciária, onde ele não tem um companheiro de cela muito agradável. E ele achando que ia pro reformatório de novo após explodir uma propriedade privada, enfim. Resumo da ópera. O Duncan é bom até a 3ª temporada. A 5ª temporada cagaram ele, mas as 3 primeiras temporadas continuam sendo Masterclass, Duncan Masterclass, melhor personagem da história do programa, é nóis. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido porque eu acho o Duncan o melhor personagem da história de Dama Total. Não é só fanboyzice, né? Eu sou bem fanboy do Duncan, mas, né, vocês têm que admitir, ele é o melhor, não tem jeito. Enfim, esse foi o vídeo. Até o próximo. Valeu, fui!